Quando o milagre é demais, o santo desconfia. Então, o anúncio de ontem, em forma pomposa, do prefeito Marcelo Rangel, pela tarifa zero do transporte coletivo, fez lembrar o anúncio do plano Collor, quando o presidente Collor, no dia seguinte de sua posse, anunciou aquele plano econômico que todo mundo ficou com R$ 50, o restante tudo ficou indisponível, né? Aquele choque. E, dadas as características do anúncio de ontem, era para ter festa na rua, para as pessoas comemorar e tal, mas as pessoas estão com o pé atrás, porque o milagre é demais. De uma hora para outra, tarifa zero. Mas é um plano assim tão arrojado, mas de uma hora para outra, o prefeito falou em 2 anos e meio de estudo. Não quero colocar em dúvida a palavra do prefeito, mas se tivessem trabalhando há 2 anos nesse plano, não teria havido aquela tentativa de criar o Fundo Municipal do Transporte para que o dinheiro fosse depositado na prefeitura. Daí não deu certo, de repente surge esse plano. Então, a avaliação minha, de longe, é que esse plano está sendo estudado há 6 meses, não há 2 anos. Não é? Depois, é um tema altamente polêmico, porque até revolucionário. Não é? Então, não tem em nenhuma cidade do Brasil. O Jaime Lerner, que foi o grande artífice de tornar Curitiba famosa, até pelo seu transporte coletivo, nunca pensou nisso. Né? Então está sendo pensado agora. Mas em que bases? Né? Há um contrato com a Aviação Campos Gerais. Eu tenho comigo que a empresa não foi consultada, não foi ouvida para sentar à mesa e discutir junto. Porque ontem eu tive notícia de que os cobradores estavam querendo fazer fila lá para perguntar para a direção da empresa se eles estavam demitidos. Porque não se cobra mais, né? Então, e a empresa não sabia o que dizer, a própria empresa, pelo que eu soube, teria sido surpreendida também. Aí um outro detalhe, eu acho que aí tudo precisa ser feito com cautela. Então a Câmara agora tem que decidir em 15 dias. Mas é um tema altamente preocupante, porque envolve a estrutura de toda uma organização social aí, é o transporte coletivo. Imagine uma cidade com 400 mil habitantes aí, sem ônibus, de uma hora para outra. Então agora daí o dinheiro não é mais na compra do Vale Transporte, o dinheiro vai ser depositado na autarquia. Será que o governo municipal não está perseguindo o dinheiro da Aviação Campos Gerais? Quis criar o fundo, não deu certo, agora cria aqui, né? E aí o cálculo vai ter que ser alterado, quer dizer, não é mais o IPK, não é mais o índice passageiro por quilômetro, vai ser um índice por quilômetro, porque o IPK ele é variável. Tem mais, 80 mil, 75 mil passageiros, 85 mil passageiros, enfim, né? E havendo só por quilômetro rodado, ele é fixo. Então, como calcular isso? Se a empresa, eu estou avaliando pelo que foi mostrado, porque o próprio prefeito, a exemplo do que fez o Collor, lançou a ideia e depois não sabia traduzir isso aí. Como é que vai funcionar isso aí? Vai passar para as empresas? Então, de acordo com o cadastro de funcionário, a empresa tem 50 funcionários, vai pagar pelos 50, é variável. Enfim, é algo complexo, que teria que ter sido apresentado com antecedência para a Câmara Municipal. Eu acho que precisava ser discutido com a sociedade, com o empresariado, já que é o empresariado que vai financiar aí, então, a tarifa zero. E aí, eu imagino que
Por mais que o prefeito agora esteja com pressa, e lá 8 vereadores já votaram contra o regime de urgência, mas a maioria aprovou, é uma matéria que vai bater na casa da justiça, não é? Porque de uma hora para outra, o prefeito, tudo bem, quer fazer o nome aí no Paraná, no Brasil, ele falou até para o mundo, porque ele foi lá em Helsinki, mas olha a realidade do país europeu lá, não é? Então, agora todas as cidades, principais cidades da Europa têm a tarifa aí zero, tudo bem, ó, Paris, Madrid, Roma, né? Tudo bem, Washington, New York, tudo bem. Não, mas não existe. A ideia, claro que a ideia é excelente, mas eu acho precedida de um amplo debate, de modo que a decisão final seja produto de uma consequência de ampla discussão, uma questão racional que vem assim para acrescentar, não para assustar, porque o efeito de ontem, muito mais do que popularizar, impactou. As pessoas estão impactadas, as entidades, né? Aliás, amanhã tem uma audiência pública na Associação Comercial convocada pelo vereador Pietro Arnaud, né? Mas o tempo é muito pequeno para tratar de um assunto de tamanha envergadura. Não se trata de ser a favor ou contra. Trata-se de se poder analisar com serenidade. Porque, repito, a impressão que se tem é que a empresa não participou dessa discussão. Depois há um contrato. Contrato é lei entre as partes. O projeto enviado para a Câmara altera o projeto, a lei que disciplinou a concorrência que a Aviação Campos Gerais ganhou. A Aviação Campos Gerais assinou o contrato com base na lei de 2002. Agora altera. Contrato entre as partes só pode ser alterado quando as duas partes concordam, ou duas ou mais partes. Unilateralmente, o caso vai para a justiça. Então, o efeito de ontem não foi de carnaval, como tentou se fazer ao descerrar lá o cartaz colocado na parede, lá, aquele negócio, aquela ufania ali, né? Olha, carnaval, não. O efeito foi impactante. As pessoas estão se perguntando como isso? Como isso? Quem vai pagar? Como é que vai ser? Não é? Então, e daí eu acho que os vereadores precisariam ter pelo menos 2 meses. Ah, não vai dar daí por ano que vem. Mas não é sangria desatada. O ideal, por sinal, é que isso fosse estudado agora para a próxima concorrência pública. Aí sim, serenidade, todo mundo discute e tal. A novidade continuaria sendo de Ponta Grossa. Agora, no afogadilho, um tema tão relevante, eu acho que de repente pode acontecer com o que aconteceu com o Plano Collor.